Direto da redação. Agora a cidade de Piúmas. Saiu uma reportagem no Giro Capixaba, nós mostramos aqui ontem, e essa reportagem ela mostrava que foi feita uma chamada pública por parte da Prefeitura de Piúmas, que é Sul Capixaba, e nessa chamada pública apenas uma OS compareceu. O que é uma OS, para você entender? É uma organização social, é uma instituição de caráter privado, mas ela opera como uma empresa. Então ela contrata, ela formaliza contrato com o poder público. E esse contrato é no valor de 890 mil mês. É um contrato para a área de educação. Você está conferindo aí agora aí a reportagem do Giro Capixaba. E o que chamou a atenção nesse contrato aí foi que o CNAE, que é um documento do contrato social em que a OS, uma empresa, ela especifica ali o tipo de trabalho que ela presta, não atendia os requisitos da chamada pública. Essa empresa atua com assistência hospitalar em quarto de hospital e ela foi certificada por uma chamada pública para atender crianças em escolas, crianças neurodivergentes em escolas. Então aquilo soou logo estranho. E o valor do contrato. E a reportagem do Giro Capixaba foi atrás, constatou que essa OS está localizada em Itapiruna, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. E quem preside é uma mulher que mora em Cardoso Moreira, e ela trabalha como atendente numa unidade de saúde de Cardoso Moreira. Isso chamou atenção nessa reportagem logo. Isso está denunciado ao Ministério Público, o cidadão comum fez uma denúncia que foi subscrita lá por vereadores. E o Ministério Público, agora vê a notícia, deve investigar. E você vai conferir agora a reportagem com Caroline Barbosa. A contratação para a gestão da educação especial no município de Piúma virou alvo de questionamentos e agora está nas mãos do Ministério Público. Uma denúncia protocolada por um morador da cidade aponta possíveis irregularidades em um chamamento público estimado em cerca de R$ 890 mil por mês. O contrato prevê a gestão do Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva, o CEMEI. Diante das suspeitas, 5 vereadores da Câmara Municipal decidiram subscrever a representação feita pelo morador. O documento foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo e pede que o órgão investigue possíveis irregularidades no processo. Entre os pontos questionados estão critérios de habilitação da entidade e a condução do chamamento público. Os autores da denúncia pedem que o Ministério Público avalie se todas as exigências legais foram cumpridas e se houve transparência no processo de seleção. Também solicitam que seja analisada a regularidade da participação da associação, que foi a única interessada no chamamento. O caso agora depende da análise do Ministério Público, que poderá decidir pela abertura de investigação ou pedir esclarecimentos adicionais sobre o processo. A educação especial atende estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento e outras necessidades educacionais específicas. Por isso, segundo especialistas em gestão pública, contratos nessa área exigem rigor técnico e transparência na contratação das entidades responsáveis. Até o momento, o Ministério Público ainda não se manifestou sobre a abertura de investigação formal. A reportagem procurou a Prefeitura de Piúma e também a Associação Bom Samaritano para comentar o caso. Se houver manifestação, as informações serão acrescentadas a esta reportagem. Olha, esse negócio vai dar um barulho, porque se for para dentro disso aí, se for para dentro desse angu, vai encontrar uma cada caroço, vai brotar cada caroço. Existem algumas coisas que precisam ser muito bem apuradas hoje no âmbito de prefeituras. Formalização de contrato entre OS e prefeitura, isso tem dado problema. Foi OS que ocasionou, foi contrato entre poder público e OS que no âmbito da pandemia ocasionou a cassação, o impeachment do governador Wilson Witzel no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Essas OS têm dado problemas em muitos lugares, provocado operações de polícia em muitos lugares. Não se tem notícia aqui, aí a gente não sabe, a gente não conseguiu levantar ainda, não conseguiu checar isso ainda, qual é a fonte de custeio desse contrato de 890 mil mês. Se são recursos próprios da Prefeitura de Piúma ou se são recursos originários da União. Se for da União, é um caso para a Polícia Federal e Ministério Público apurar. Ministério Público Federal apurar.
Se for recurso da própria prefeitura, é um caso do Ministério Público Estadual apurar. Mas se o Ministério Público Estadual chegar lá, apurar e ver o seguinte, ó, isso aqui é verba da União, o que o Ministério Público Estadual tem que fazer nesse momento? É remeter para o Ministério Público Federal informando que foi levantado, mas que ali não cabe ao Ministério Público Estadual atuar, que é papel da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal e sugerir uma abertura de um inquérito na Polícia Federal. E não é apenas, nós estamos diante apenas de um contrato, não, nós estamos falando de um contrato na educação. Nós temos coisas muito mais volumosas para apurar em termos de contratação, em termos de licitação e gastos de recursos públicos aí em Piúma. E outras cidades do sul capixaba. Coisas assim horripilantes.